Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Prezados irmãos e irmãs, também as pessoas que estão rezando conosco de suas casas, a nossa catequese dominical, né, dentro desse tempo que a igreja, o nosso bispo nos pediu para nós recordarmos aí as verdades, né, da nossa fé. Nós estamos meditando, refletindo sobre o primeiro artigo do credo. Falamos sobre a unidade de Deus, na última semana sobre o Deus Trino, a Trindade de Deus, né? E hoje é o Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Estamos, né, a nossa reflexão, né, bem partilhada aí do primeiro artigo do credo. Como que é importante e confortante para nós pensarmos nesse Deus Todo-Poderoso. Nós vemos na Sagrada Escritura, em diversos momentos, em que manifesta isso, em que Deus manifesta isso, é o seu poder, para dar confiança, né, ao seu povo, né, e também a todos nós. Se nós olharmos, por exemplo, no Antigo Testamento, vemos em diversos momentos, naquelas lutas, né, do povo de Deus, para a conquista da terra prometida, e na grande maioria das vezes, o número daqueles que lutavam pelo povo de Deus e o seu poder bélico, o seu poder de guerra, era sempre inferior, né, na grande maioria das vezes, aos inimigos. Quando tinham que tomar as cidades por ordem de Deus, destruir as cidades, como foi o grande cerco da cidade de Jericó, era sempre inferior, né, o poder que eles tinham, né, de guerra, e o número de soldados. Mas eles sempre aqueles que estavam liderando, né, o exército do povo de Deus, usavam esse mesmo argumento. Vamos com confiança porque luta por nós o Deus Todo-Poderoso. E os inimigos temiam o povo de Deus e diziam isso, porque Deus, né, luta com eles, porque Deus luta por eles. Esse Deus Todo-Poderoso. E é essa mesma reflexão que trazemos para nós, é uma verdade da nossa fé. Esse Deus que luta, não é, conosco, por nós, ou seja, esse Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. A instrução de hoje começa com as palavras no livro do profeta, no livro de Jó, dizendo: confessamos com o justo Jó, eu sei que podeis tudo e que para vós nenhum projeto é impossível. Fiel ao testemunho da Escritura, a igreja dirige muitas vezes a sua oração ao Deus Todo-Poderoso e Eterno. Sempre presente essa expressão nas orações da igreja. Crendo firmemente que a Deus nada é impossível. Se nós lembrarmos uma passagem tão conhecida nossa, no Evangelho de São Lucas, no mistério da Anunciação, quando o anjo veio dizer a Nossa Senhora que ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, veio dizer a Nossa Senhora que a sua prima Isabel, foi um grande argumento que o anjo usou como que para convencer a Nossa Senhora, a sua prima Isabel, que era julgada por todos com mistério, agora aguardava o nascimento de uma criança, porque para Deus nada é impossível, ou seja, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Para Deus nada é impossível. E quando nós recorremos a Deus, mesmo quando não temos muitas vezes razões humanas mais para esperar alguma mudança, é porque nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Quando nós recorremos e vemos que só por um milagre alguma situação pode mudar, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso e confiamos na sua providência. Às vezes, em alguma situação, às vezes de enfermidade, né, muitas vezes os médicos vão dizer aos familiares: ó, agora está nas mãos de Deus. Aquilo que a inteligência humana já desenvolveu, da ciência, dos medicamentos, né, já foi utilizado. Agora está nas mãos de Deus. E a pessoa, o familiar reza, suplica a Deus nosso Senhor, sempre confiando na sua providência e aceitando a sua vontade, porque crê que para Deus
nada é impossível. Basta nós olharmos o Evangelho, quantos milagres Jesus fez, né, sem nenhuma razão humana, ou seja, não usou nenhum meio, né, digamos assim, medicinal, mas pelo seu poder, porque para Deus nada é impossível. Mas algo importante de nós também, né, refletirmos hoje e recordarmos. Deus manifesta o seu poder, e nós vamos falar na próxima semana sobre o poder criador de Deus, hoje o Deus onipotente de modo geral, o poder de Deus na nossa criação e o poder de Deus na nossa redenção. E através da destruição da humanidade de nosso Senhor, Deus trouxe para nós a salvação. Deus manifesta a sua onipotência, o seu poder, convertendo-nos dos nossos pecados e restabelecendo-nos na sua amizade pela graça. Tem uma oração muito bonita do ofertório da Santa Missa, quando o padre vai ao lado do altar e coloca aquela gotinha de água e mistura com vinho, e a oração assim diz: Deus, que de modo maravilhoso nos criou, e de modo ainda mais maravilhoso nos remiu, faça com que nós participemos da divindade daquele que se dignou a assumir a nossa humanidade. Sempre, todas as missas o padre vai rezar na hora do ofertório da Santa Missa, reconhecendo o poder de Deus na criação e o poder de Deus que de modo mais maravilhoso nos redimiu. E o quanto nós devemos ser gratos a Deus nosso Senhor pelo dom da fé. O quanto isso dá equilíbrio à nossa vida, serenidade mesmo na hora das tribulações e dá sentido à nossa vida. É a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso. Se não crermos que o amor de Deus é onipotente, como poderemos crer que o Pai pôde criar-nos, o Filho remir-nos e o Espírito Santo santificar-nos? É preciso que nós tenhamos fé, que nós acreditemos nesse Deus Todo-Poderoso, porque para Deus nada é impossível. E aquilo que nos diz a Sagrada Escritura, que muitas vezes nós vemos essa ação milagrosa e maravilhosa de Deus, e sobretudo nas pessoas mais simples, nos corações mais simples, mais humildes, porque Deus, né, rejeita os orgulhosos e concede as suas graças aos humildes, e manifesta o seu poder, a maravilha do seu poder, normalmente naquilo que há de mais frágil, né, na condição humana. É a nossa reflexão deste domingo, nesse Deus Todo-Poderoso. Nessa fé nós devemos viver, caminharmos com essa confiança no poder de Deus nosso Senhor. E na próxima semana vamos dando continuidade ainda ao primeiro artigo do Credo, falando sobre o poder de Deus na criação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Será a nossa próxima reflexão.